Estamos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Quarta-feira ela é especialíssima, você já sabe, tem sempre faleiro bom, mas nessa semana especial do meio ambiente, agora a gente passa a receber, é claro, o Univag, sempre protagonista professor Flávio Fogel, mas que também traz uma pauta relevante para a gente falar nessa semana do meio ambiente aqui na nossa CBN Cuiabá e recebendo, é claro, sempre a sua energia, a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento, o seu carinho. É só mandar para cá 99803-5580. Mas vamos recebê-lo mais uma quarta-feira aqui. Professor Flávio Fogel, boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa bancada. Boa tarde, Marcela, boa tarde, João Edson, boa tarde, Washington, Anderson. E boa tarde aos nossos queridos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma quarta-feira para falar de um tema tão importante, né? Essa semana, né? Semana do Meio Ambiente, amanhã, Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então é um prazer estar aqui com vocês e eu trouxe convidados, Marcelo. E um convidado especialista no assunto. Exatamente, alguém que é professor do Univag, mestre nessa área, que é o professor William de Oliveira Rocha, né, que é engenheiro florestal, tem especialidades nessa, especialista e mestre nessa área de projetos ambientais. Seja bem-vindo, William. Obrigado, agradeço a todos, agradeço a honra de estar aqui hoje, podendo contribuir sobre esse tema importante para nós, para o mundo todo. Espera aí um pouquinho, professor William, bem-vindo, antes de tudo, uma honra recebê-lo, obrigado por aceitar o nosso convite, contribuindo nessa semana que é tão especial e que estamos todos unidos com pautas relevantes, mas esse sotaque vem da onde, professor? Primeira pergunta. De Pochorel mesmo, daqui de Mato Grosso. Mas não parece um sotaque mineiro? Tá. Uma mistura, mistura tudo lá. Pochorel... depende da família que ele é ali, daquela região mesmo, Minas, Bahia, tá? Tem bastante ali. Cearense? Tem. Com certeza na família tem alguém que foi garimpeiro. Com certeza. Pochorel. Pai. Ali é região de garimpo. Pochorel é terra de Suelmo Fernandes, não é? De Suelme, terra dos Nunes Rocha. Um abraço. Terra de Alfredo da Mota Menezes, lá do Coité. Eita, não. Faleiro vai ser bom. Terra de Luizinho. Também. Luiz Soares, falecido Luiz Soares. Quem é de Pochorel, aproveito para comentar aqui, ó. Já manda sua mensagem, participa do nosso Faleiro. Essa terra já governou Mato Grosso. Sim, professor. E foi responsável pelo PIB durante muito tempo. Em áreas importantíssimas. Manda para cá a sua pergunta. Professor William, aqui a gente tem o bom costume e a gente não abre mão de conhecer um pouco da trajetória, da história dos nossos convidados e o seu ofício tão relevante, impactando tanto a vida das pessoas. Conta um pouco da sua história, da sua conexão com o Univag também, para quem ainda não conhece, conhecer um pouco mais de perto. Tudo bem. Bom, vim de Pochorel. Já sabemos. Fiz engenharia florestal aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, mestrado em ciências florestais e ambientais também pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em projetos ambientais e sustentáveis pela Universidade Federal do Paraná, e aí estou indo no Univag desde 2012, lecionando no Univag, fazendo pesquisa, extensão e trabalhando nos projetos aí, vários projetos ambientais com a comunidade, trabalhando com recuperação de áreas degradadas também, projetos sustentáveis relacionados a ESG, a sustentabilidade em si mesmo, aqui na região, e disponível para ajudar aí nessa área ambiental, contribuir com tudo. Obrigada pela presença. E esse é um tema muito importante, né, Marcelo? Muito. Eu trouxe uns dados, assim, só para a gente começar, porque às vezes a gente entra, mas será que a mudança climática é tudo isso aí mesmo, né? Então eu trouxe alguns números aqui só para contextualizar os nossos ouvintes. Por favor. Então, assim, o painel da ONU que cuida de mudança climática, que é o painel intergovernamental, indica que até 3,6 bilhões de pessoas, isso é 45% da população mundial, vive em área altamente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas. Que tipo de impacto nós estamos falando? Seca, inundações e a própria insegurança alimentar que vem, né, desses desastres. Esse é um número. Nós não podemos esquecer que ano passado foi o ano mais quente da história, né, William? Do planeta. E aí vamos falar de calor, então, né?
Entre maio de 24 e maio de 25, metade da população mundial, ou seja, 4 bilhões de pessoas, experimentaram pelo menos um mês adicional de calor extremo por conta das mudanças climáticas, né? E isso, claro, aumenta a questão de doenças, mortes, perdas agrícolas, sobrecargas no sistema de energia, né? E de saúde também. O número de crianças expostas às ondas de calor extremo, né, já é 4 vezes maior do que nos anos 2000 e será 8 vezes maior em 2050. Né? E isso aumenta a perspectiva de mortalidade infantil em mais de 200%. Isso são alguns números só para a gente falar, quem não dá importância, né, à questão do meio ambiente, são alguns números só para a gente contextualizar. Então, aí, por isso a importância da Semana do Meio Ambiente, do Dia Mundial do Meio Ambiente, que vai ser amanhã, né, no dia 5. E aí, nesse contexto, William, eu queria lhe perguntar. No ano passado, né, o Dia Mundial de Meio Ambiente trouxe como tema, que foi definido pela ONU, o Nossa Terra, Nosso Futuro, Nós Somos a Geração da Restauração. E esse ano, qual que é o tema e o que a ONU deseja com isso? Qual o enfoque? Esse ano a ONU estabeleceu, né, está estabelecendo essa semana, está acontecendo na República da Coreia esse lançamento, a questão da erradicação da poluição plástica. Então, eles querem erradicar todo o uso de plástico até 2040, então, que é algo extremamente, hoje em dia, impactante. Nós temos aí a questão dos microplásticos, né? Os plásticos podem demorar aí de 10 a 200 anos para se decompor na natureza, dependendo do tipo de plástico. E a gente pensa, vai se decompor, vai desaparecer. Mas, na verdade, não, eles vão se tornando em microplásticos microscópicos, cada vez menores, e essas partículas vão ficando aí no ambiente. Então, já tem pesquisas científicas demonstrando que encontraram esses microplásticos em exames de sangue, em placenta, em peixes, em diversos outros organismos. Então, esses microplásticos estão sendo absorvidos, né? Temos aí, acho que muita gente já ouviu falar, tem uma grande mancha de plástico, né, microplástico e plástico no Pacífico, que pelo tamanho dá 2 vezes o estado de Mato Grosso, entre ali Havaí e Califórnia, que está essa mancha de plásticos. Uma concentração de plástico no oceano. No oceano, boiando Pacífico. E sendo muitas vezes consumido por animais marinhos que estão... E depois é consumido pelo homem. E depois consumido pelo homem. Exatamente. Entrando no nosso organismo. Ingerimos plástico por tabela, né? Por tabela. Essa questão do microplástico. William, a gente urbanizou muito rápido. Não estou falando do mundo todo, mas principalmente voltar aqui para o nosso umbigo, que a gente não pode fazer muita coisa lá para o Pacífico, mas a gente pode fazer alguma coisa aqui para o terreiro da nossa casa. Né? Mato Grosso, por exemplo, urbanizou muito rápido. Não faz muito tempo, se a gente voltar aí 30, 40 anos, nós tínhamos mais gente nas áreas rurais do que nas áreas urbanas em Mato Grosso. E hoje, até porque como o agro é extensivo, né, tem mais gente na área urbana. É só a gente olhar a população de Primavera, por exemplo, ali na sua região, e o que era Poxoréu há 40 anos atrás. Você não tinha nem nascido ainda, mas eu conheci Poxoréu nesse período. Né? Essa urbanização, sem ter um planejamento ambiental, quanto tempo nós vamos levar para conseguir restabelecer, não falo nem recuperar, mas restabelecer uma normalidade, sabendo que a maioria dos municípios sequer tem um projeto. A maioria dos municípios não obedeceram à lei federal sobre a questão do lixão. Exatamente. A grande maioria está perdida em relação a isso. Quanto tempo a gente leva e o que pode ser feito nesse momento? Nesse momento que a gente tem aí de principal, de base, seria legislação, né? Essa questão para contribuir com essa urbanização, nós já temos aí legislação cobrando que todos os municípios tenham um plano municipal de arborização urbana. Né? E é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes. Sem esse plano de arborização urbana, esses municípios não conseguem recursos federais para investir em meio ambiente, nem recursos estaduais. Tá?
poucos municípios, alguns em Mato Grosso já têm começado a elaborar, alguns já estão em audiência pública, tá? Como, o município de Sinop mesmo já entrou em audiência pública com o plano municipal deles. Então, é algo muito importante. Outra questão que a legislação já trouxe aí é os planos municipais para mudanças climáticas, para que o planejamento urbano foque agora em que se pense como planejar a cidade, para que todos os bairros, todas as comunidades consigam lidar com esses extremos ambientais que as mudanças climáticas estão trazendo, diminuindo enchentes, né? Principalmente, diminuindo desmoronamento, soterramentos, que o solo consiga reter mais água. Então, toda essa urbanização que nós estamos tendo aí muito rápida foi praticamente tirando essa absorção de água pelo solo, né? Então, a gente compactou tudo, asfalto, calçada, concreto, isso deixa de reter água no solo, que também, né, deixa de reter os aquíferos, os lençóis freáticos e assim por diante. Então, é um impacto bastante grande essa questão da urbanização. Então, acho que o principal é o poder público, gestão pública, iniciar por esses planos para que vai guiar a comunidade, vai guiar a população para o ordenamento urbano mesmo, e assim a gente consiga começar a reverter isso. Mas, do jeito que nós aceleramos o crescimento urbano, a gente deve demorar aí um bom tempo, uns 30, 40 anos. Eu acho, né? Parece longo, mas vai da gente, né? A gente vê cidades aí no restante do mundo já colocando regras mais rígidas para isso, né? Erradicar, diminuir, aumentar a área permeável para reter água, impedir carros movidos a combustível, né? Londres quer aí colocar, após 2030, todos os carros elétricos dentro da cidade de Londres, por exemplo, estão lá fora. O que nós estamos pensando aqui para o Brasil? O que as cidades estão colocando como obrigação para a gente seguir, né? Para a população começar a pensar nisso. Nós temos exemplos bons de cidades já muito bem arborizadas, muito bem pensadas nesse planejamento urbano, ali na região sul do país, Maringá, por exemplo, né? São muito bem pensado nisso. A gente tem que começar a se basear nesses belos modelos para que nossas cidades aqui em Mato Grosso também consiga reverter os impactos e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Olha, o professor ainda vai falando, e aqui no WhatsApp, então, alguns ouvintes, Marcela, nossa cidade já foi conhecida como Cidade Verde, arrancaram tudo, com autorização de quem? Por exemplo, não tinha fiscalização, ele está citando legislação, mas que na prática, quem fiscaliza não dói no bolso, continua. Aqui tem muitos ouvintes perguntando sobre o impacto e a importância dessas áreas verdes, mas, professor Flávio, destacando um retrocesso, onde a nossa cidade tinha ali o nome, tinham as árvores e, de repente, foram arrancadas. E, pelo que eu vejo aqui, as pessoas até hoje não têm essa resposta de por que foi feito, quem autorizou, não é, professor? Ou seja, o cidadão, que é o morador, pagador de imposto, não tem a resposta, né, que deveria ter por direito. E aí tem uma questão que eu acho que é bem complicada, porque a cidade e a população sofrem os efeitos com isso, né? E isso no mundo todo tem sido visto, e entra um novo critério, que é o de cidade resiliente agora, que é a cidade se adaptar aos efeitos, né, da mudança climática. Né? Vide, por exemplo, o que aconteceu em Porto Alegre, né? Sim, aquela tristeza é importante. Eu vi aqui na sua pauta, e se me permite, eu fiquei bastante curiosa, destacando a importância. E aí, vamos abrir espaço para falar abertamente sobre as áreas verdes, os impactos positivos que causam na nossa vida. E eu até te desafio a acompanhar a resposta aqui dos professores, porque tem coisa que a gente não consegue nem lembrar no dia a dia e impacta de forma muito positiva. E eu vi que existe uma ecoansiedade. Como é que é isso, professor William? Explica para a gente. Um tema que parece novo, tem se discutido, mas já desde 2007 psicólogos que estudam a área ambiental já têm se falado nisso, de que principalmente essa última geração aí, os millennials, eles estão muito preocupados com as mudanças climáticas, muito preocupados com o ambiente, e isso tem gerado síndromes de pânico, ansiedades
maiores ansiedades mesmo nessa geração. Eles estão mais preocupados. Tem-se pesquisas da USP, tem-se pesquisas internacionais. Na USP mesmo, 63% dos adolescentes entrevistados demonstraram essa grande preocupação e de que se sentem muito ansiosos em relação a essa imprevisibilidade do futuro, em relação a essas mudanças climáticas, o que tem por vir. Então, eles se sentem sem uma perspectiva, vamos dizer assim, de futuro, de que a natureza ou de que o bem-estar se mantenha como, no mínimo, como eles têm até agora. Né? Imagina, gerações passadas tiveram um bem-estar até maior em relação à natureza. Então, eles já estão preocupados com isso. E tem se gerado mesmo essas questões, afetado essas questões mentais, de ansiedade, síndrome de pânico, e aí eles estão tratando isso como nesse tema, eco-ansiedade. Nunca tinha escutado, professor. Eu recentemente li um estudo sobre isso e me marcou muito a fala no artigo de um jovem, geração Z, que ele falava assim, olha, pelo tudo que eu tenho visto, a tecnologia vai aumentar a minha expectativa de vida. Mas será que vai ter planeta para eu ficar mais velho? Pergunta. Nossa, é chocante, né? Você pensar nisso. Sim, muito. E as coisas mudam muito rápido, né? Eu falo que o cuiabano de 40 anos, ele não tem perspectiva que a região do Porto era um porto. Porque o que ele enxerga hoje é impossível. Até um barco de papel enrosca. Você imagina chegar ali, embarcações maiores, tá? E saber que Cuiabá, Mato Grosso, foi abastecido por via fluvial, né? E o rio Cuiabá era um importante em relação a isso. E né? toda essa relação que a gente tinha com o verde, né, se perde. Porque se chegar na geração da minha filha... Marcela nunca viu, né, Marcela? Você nunca viu o Porto cheio de barcos. Você é jovem, né, professor? Nunca... Geração da minha filha, se eu falo de geração verde, da cidade verde, ou das mangueiras em abundância que tinham aqui, ela falou, tinha? Eu me lembro, minha avó, cresci lá no CPA, e então pra gente ir ali na Avenida do CPA, tudo cheio de árvore. Lembra da minha ansiedade, subir e descer, vindo ali, chegando na casa da minha avó, não tem mais nada. E de repente você fala, que aberração, o mundo caminhando para um lado, a gente já estava ali no entorno do verde, de repente, quem foi o gênio que mandou tirar tudo, que achou, não, deixa tudo urbano, realmente essa conta aí ninguém vai pagar, né, professor, além da população. Silêncio. Infelizmente. Eu vou falar uma coisa que vocês da bancada vão ficar com inveja. Quando eu cheguei em Mato Grosso, quando eu cheguei em Cuiabá, cheguei em Mato Grosso não, eu cheguei em Cuiabá. De Mato Grosso nunca saí. A Avenida Getúlio Vargas, ela era ladeada dos dois lados, com palmeiras imperiais enormes. A gente vê foto, acompanha a história. Hoje tem mais uma. Meu sonho era que a gente veja coisa mais de linda, novo, coisa mais linda. Imperiais. Mas, professor, falando ainda dessas áreas verdes, as contribuições, aqui a gente destaca saúde física, saúde mental, qualidade do ar, e aí eu vou colocar o comentário aqui do Oscar, que disse, Marcela, a chuva nos acompanha até em junho, isso é inédito, mas eu já estou ansioso pensando na seca. Você falou da eco-ansiedade, ele disse que abre a janela, agradece que a chuva é companhia, mas já está ansioso em pensar nessa estiagem, nessa fumaça que infelizmente nos assola todo ano, né, professor? Isso. A gente estava comentando mais cedo, por essa chuva ter se estendido um pouco mais esse ano, então provavelmente a gente vai ter aí um período de estiagem também mais prolongado até final do ano. Geralmente a gente vê esses ciclos ocorrendo, então tudo está ocorrendo ao extremo. Né? Então, período de seca cada vez mais seco, umidade do ar cada vez mais baixa, a gente sofrendo muito. Aí vem queimadas, incêndios florestais, que aumentaram aí também 20 vezes mais no último ano, por causa das mudanças climáticas. Então, esses extremos climáticos fizeram com que o número de focos de incêndio aumentasse em 20 vezes, só no último ano. Então, é algo impactante. E aí a gente sofre com toda essa questão de fumaça, doenças respiratórias, que era algo que as árvores, essas áreas verdes, parques, praças, muito bem arborizadas, ruas arborizadas, já ajudaria a filtrar, né? Ajudaria a melhorar essa qualidade do ar. Não, e o impacto é na saúde, né? Porque assim, menos problema respiratório, né? Quando você fala de aumento do calor, da questão da poluição, afeta toda a população, mas quem sofre mais é a população mais vulnerável, né? E aí você já vê o sistema de saúde sobrecarregado
né? O impacto acaba sendo muito forte. Isso é custo para todos nós. Então, assim, trabalhar em prol do meio ambiente é bom para o teu bolso também, né? A gente tem que olhar isso, porque assim, é o seu imposto que tem que arcar com as consequências das mudanças climáticas e de a gente não olhar para isso. O bolso de todo mundo. Né? O bolso do contribuinte. E cuidar do clima está virando um ativo, né? Tem que começar já a pensar nessa questão. Ela não é um valor obrigatoriamente necessário para a vida, mas ela pode ser também uma atividade econômica. Terminamos de falar aqui a questão do óleo que pode transformar num outro produto comercializado, se transformar em sabão, por exemplo, né? Seria um produto mais simples, mas pode ser o mais complexo. Biodiesel, outras coisas. O próprio crédito de carbono, né, William? William? Crédito de carbono. Né? Recentemente vemos aí, né, a regulamentação do mercado de carbono no Brasil. Não era regulamentado, era feito voluntariamente, vamos dizer assim. Então agora tem a regulamentação, o governo está criando todo o aparato aí, né, para que quem precisa compensar suas emissões atmosféricas vai comprar crédito de carbono de quem planta, de quem conserva carbono, de quem conserva a floresta, mantém floresta em pé, ou até mesmo temos formas de agricultura que a gente vai plantar, tem uma produção e essa produção vai assimilar todo o carbono e estocar esse carbono no solo. Então, até a própria agricultura vai estar comercializando esse carbono para quem precisa compensar. Você está acompanhando Conexões do Conhecimento toda quarta-feira aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá, especial Semana do Meio Ambiente. A nossa pausa ela é tradicional e necessária, porque o repórter CBN está chegando com os destaques do dia a cada meia hora e daqui a pouco a gente continua olhando para a nossa paróquia, para as questões ambientais, um oferecimento do Univag. Não saia daí, que é uma pausa estratégica e daqui a pouco a gente está de volta. Quarta-feira, 4 de junho de 2025, seguimos com a nossa semana especial do meio ambiente, com Conexões do Conhecimento. Chegou agora, bem-vindo, bem-vinda, seguimos juntos até às 16 horas e a sua participação é muito valiosa. Quem está passando por aqui, professor, é o Adriano. Marcela, uma situação que acho muito interessante é a dos animais silvestres que se adaptaram ao ambiente urbano e convivem entre nós. No meu quintal, tem 3 palmeiras imperiais que desde a seca de 2020, mais de 20 araras canindé vivem nelas. Elas saem de madrugada e voltam no final da tarde. Temos visto a aparição de onças pardas, tamanduás, sucuris, jiboias, sem conter o grande número de capivaras. Também o Adriano contribuindo aqui no nosso faleiro. Obrigada, obrigada. E o Luciano mandou um áudio aqui, vamos soltar? Diga, Luciano, meu amigo, participa. Tem uma coisa que eu não sei se eu estou certo em pensar assim, tantas regras ambientais sendo criadas que a maioria das pessoas tem medo de plantar uma árvore num terreno e depois ser impedido de cortá-las depois. Não sei se isso é um motivo, não sei se isso pode realmente acontecer, mas eu já escutei gente falando, eu não vou plantar porque depois, quando tiver grande, eu for cortar e eu já não posso mais cortar, vai virar uma confusão, né? Acaba plantando essas plantas ornamentais que para o meio ambiente eu acho que não enriquecem nada. É isso. É uma situação diferente. Vamos responder o Luciano, professor William? Vamos. Mas essa é uma reclamação que eu escuto bastante também como engenheiro florestal. A gente encontra isso o tempo todo mesmo. Muita gente acha que é um pouquinho mais de trabalho, realmente. Quando eu preciso podar, preciso cortar, está quebrando a calçada, mas temos meios para isso, sim. Vamos falar aqui das 2 prefeituras, né? A gente consegue ir lá pedir a licença, aí realmente a gente precisa pedir uma licença de corte e poda para fazer isso, mas é feito lá junto à Secretaria de Meio Ambiente, justifica o porquê, né? E eles vão lá, analisa realmente o porquê, então tem-se a ideia de que é difícil, mas não, na verdade o processo é um pouco mais facilitado, é só realmente pedir essa licença ambiental de corte e poda, a Secretaria, os fiscais vão lá, avaliam a situação, vê a sua justificativa e realmente libera, né? E até a questão do plantio, né, William? A gente está na hora de sair vamos fazer de qualquer jeito para o planejamento.
Porque o Isso que que eu ia acontecia falar, muitas né? vezes, as pessoas construíam a casa ali porque só tinha dinheiro para construir aquela casa daquele jeitinho, depois ia modificando ela e plantava e tirava, tá? Não existe planejamento futuro. Isso é algo de uma nação nova. Nós já não somos mais uma nação nova, não somos nem um estado novo, nem uma cidade nova mais. Está na hora de a gente começar a ter um certo planejamento. É colocar a árvore no local que aquele local ali é para ser da árvore, Sim. ela vai crescer e E você o vai tipo cultivar. de árvore Exato. correto, né? Eu quero até falar de uma Isso. passagem disso. Trabalhei numa empresa que determinada área do estacionamento não tinha árvores. Aí falou, não, vamos plantar árvores, tá? Aí plantaram um tipo de árvore lá que era interessante, bastante, tinha uma copa interessante, e o pessoal, conforme ela foi crescendo, gostou, né? Só que não se atentaram a um detalhe, essa árvore soltava uma resina que caía tudo em cima dos carros que paravam. Aí o povo começou a reclamar da resina que caía do carro. Sim. Então, isso é um exemplo típico de falta de planejamento, né? A sombra é boa, a árvore é bem-vinda, mas é como você falou, tem que planejar também o tipo de árvore. Por que a árvore quebra o muro, quebra a calçada? Sim. Porque será que ela é a árvore adequada para você colocar ali, né? Isso tudo é planejamento, como você bem disse. Não vai plantar manga para colocar o carro debaixo, né? Porque daí um período do ano você não pode colocar o carro debaixo do pé de manga. Bota um pé de jaca, né? Um pé de jaca e coloca debaixo. Tem essas questões. Mas entre as obrigatoriedades dos planos municipais de arborização urbana é justamente essa: escolher as espécies corretas para cada local. Tem que haver o dimensionamento das calçadas, dos passeios, e aí, conforme o porte da calçada, do passeio, do local, é que vai se plantar aquela árvore de uma lista já escolhida pela própria prefeitura, pelo próprio plano municipal. Então, a pessoa vai saber como plantar, onde plantar e qual espécie plantar, justamente. Interessante que ele falou, o pessoal planta muito essas herbáceas, arbustivas, para o paisagismo. Realmente, não faz sombra, não contribui para o nosso clima, para diminuir esse calorão nosso aqui. Né? Palmeiras também são lindas, tem, né, os locais próprios para se plantar também, mas também faz pouca sombra. Então, contribui pouco com o microclima, né? Com essa diminuição ali pontual do calor ali no meu quintal, na frente da minha casa, na minha rua e assim por diante. Você falar que a palmeira, dependendo do local que você planta, ela consome muita água, né? Muita água. Ela acaba com tudo quanto é vegetação que está em torno dela. Exatamente. Então, muita gente participando, professor. Como esse assunto interessa as pessoas e às vezes não é recorrente às pautas, os assuntos, e muita gente está agradecendo, está colocando a opinião, está colocando aqui, professor, vou mandar um abraço para o treinador Valdeir Carlos, mas ele está dizendo assim, Marcela, sabia que hoje é Dia Mundial da Corrida, viu, professor? Diz que a gente não citou, então vamos também destacar que é saúde. Não estou aguentando correr mais, deve ser isso, que eu esqueci. E que tenham mais parques arborizados para facilitar a corrida, as caminhadas, né? Caminhada, exercícios físicos. Essa questão, Cuiabá é melhor que a maioria das cidades que eu conheço. Cuiabá tem bastante parques, principalmente noturnos, que você não vê em outros locais para caminhar. Isso prova que quando se faz um planejamento, quando desenvolve, graças a Dante de Oliveira, que gostava de caminhar, mas tem desenvolveu que ter árvore, isso em Mato Grosso. né? Não adianta ter só isso cimento. que eu ia falar. É assim, ó, tem uns que só tem uma cimento. coisa que me incomoda muito. Foram criados alguns parques aí nos últimos anos na cidade de Cuiabá, que você olha, é só área pavimentada. Né? De difícil. parque Não mesmo, acha não tem uma nada. sombra. Não tem uma sombra. Eu fazia ao o povo vivo. só vai à noite no parque para andar de patins. Tem uns que é porque só noturno. Eu fazia ao vivo na hora do almoço e muitas vezes ia para o parque, mas não achava uma sombra. Então, assim, realmente é preciso pensar nisso. Por isso que o meu parque preferido é o Mãe Bonifácio. Lá tem de sombra. Imbatível, né? Acho fantástico. A maioria dos cuidados. Mais, assim, né? Ó, seu João Viana, obrigada aqui pela participação. Deixa eu ler algumas mensagens. Luciano, eu já coloquei. O Júlio César está dizendo, lembro disso, professor, no centro, em geral, havia muitas palmeiras. E o Daniel está dizendo aqui, professor, por que então que a Câmara não fiscaliza essas situações e não facilita para ser um incentivo para as pessoas terem quintal maior, né, esse metro quadrado com mais qualidade, porque ele está dizendo, nós estamos movimentando aqui a Semana do Meio Ambiente, mas ele está cobrando que não viu nenhum movimento parecido por lá, professor, dos políticos. Não, é verdade, mas começa bem antes, né? Os condomínios populares, nenhum deles foi feito com a obrigatoriedade de ter uma área verde. Acumular as casas um do lado do outro, né? Mas não tem. E ainda não tem, eu vejo isso no município do interior. Além de colocar os condomínios longe da cidade, eles normalmente botam a BR no meio para jogar do outro lado, limpa tudo e não deixa espaço nem para os totozinhos. Quer dizer, nem pet vai ter espaço.
Ou seja, falta um grau de consciência político. É engraçado que dinheiro para pagar quem está sendo investigado não falta, né? Eles acham jeito. Mas cuidar das pessoas, não. Ser político é cuidar de pessoas. Por isso que eu falo que quem tem raiva de gente não vota. Não é não votar. Não vota para eleger quem tem raiva de gente. Porque ser político tem que ter vontade, tem que gostar de pessoas. E gostar de pessoas é gostar de animais, do meio ambiente, gostar das coisas que realmente precisa para melhorar a vida. É tudo conectado. Né? Fora isso, é privado. É. O bem público é cuidar de todo mundo. Não pode ser de uma área só. Infelizmente, mas se você pegar o Estatuto das Cidades e o regramento urbanístico, pede isso, né? A área permeável, que o pessoal não respeita mesmo, não se sabe como, né? Acaba se fazendo de outra forma. Olha, eu conheço o plano diretor, pelo menos 50% dos municípios de Mato Grosso. Tá? Primeiro, não são todos que têm. Tem uns que têm ideia de cidade, mas não tem. Apesar da obrigatoriedade de ter um plano diretor para crescimento. Os que eu conheço, com raríssimos pontinhos aqui e ali, ele está baseado em duas coisas. Diga. No crescimento da cidade, como que vai expandir a cidade, e nas áreas de valorização imobiliária. Só esses dois fatores. O resto... E eu me lembro que no ano passado, acredito que foi no fim do ano passado, que a gente trouxe uma notícia do movimento na Câmara aprovado para o metro quadrado ainda ser menor, professor. Não tinha nem como plantar uma árvore. Lembra disso, sim. Professor? Exato. Então, assim, a gente viu um questionamento muito grande do ouvinte também, e essa reflexão provocada aqui nessa semana é para isso, para esse movimento. E não teria problema ter um aglomerado de casas se dentro daquele plano é reservado uma área específica para esse tipo de questão. O problema é que eles fazem esse menor metro quadrado sem sequer pensar na consequência disso. Tem muita gente pedindo aqui, professor Flávio, para a gente falar das mudanças climáticas. Né? A gente quer ainda abordar com o tempo essa pauta, então fica à vontade, professor. William, vamos pensar em Mato Grosso agora. Quais os efeitos das mudanças climáticas aqui? O que você pode falar sobre isso? Bom, recentemente, já que o agro é tão importante, né, para o estado, nós tivemos aí um último ano que afetou muito o agronegócio, os plantios, né, uma seca mais prolongada, então demoraram mais para plantar, e quando plantaram a chuva veio toda de uma vez. Sim. Então, em vez da chuva estar ali dispersa ou, como fala, espalhadinha conforme precisa a cada dia, estava chovendo o tempo todo de uma vez, também prejudicando o crescimento de safra, prejudicando colheita. Aí nas cidades a gente viu aí, até recentemente, mês que não era para ter chuva, tivemos chuvas aí e ali no centro da cidade, mais uma vez alagando semana após semana, que foi temperatura média aumentou por aqui também, temperatura média aumentou em cerca de, na média aí, para Cuiabá a gente vai achar estranho, mas Cuiabá teve ano passado a maior média histórica, chegando a 48,8 graus. 44,8 graus. Aí a gente pensa assim, mas isso aí dá o tempo todo? Mas tá é o tempo quase todo um grau e meio a mais de média. Na média, se a gente faz a média, né? Então, foi muito mais. Aumentou aí bem mais que a média. Então, a gente já está, a nível mundial, lá, a ONU, o órgão da ONU estabeleceu lá que pelas mudanças climáticas, o planeta deveria chegar no máximo 1,5 grau de aumento, na média. O ano passado, nós passamos esse 1,5 grau. Então, fomos para 1,5 graus, 1,55 graus a mais da média. Se você pensar que nós somos o carro-chefe do agro no país, né? Isso nos impacta, tem potencial de nos impactar muito. Né? Economicamente, socialmente. Agora sim, pensando aqui no local, o que as empresas, as pessoas podem fazer para ajudar na solução? Tem sempre o básico ali, esse plantio de árvores é básico por causa da questão do microclima. A gente vai ajudar o microclima da cidade, vai amenizar essas mudanças extremas, né? Mas eu tenho que ter solo para infiltração de água, senão vamos ter enchentes aí também. Então, sempre pensar que eu puder deixar ali um espaço de solo exposto para reter essa água da chuva, né? Coletar a água da chuva, reutilizar a água também. A gente vê um desperdício muito grande de água ocorrendo também das pessoas.
né? Muitas vezes poderia reutilizar essa água, tá? Então as mudanças climáticas estão impactando em tudo. Tem locais, nós vimos aí secas na Amazônia, aí enchentes, muita chuva lá no sul. Então tudo muito trocado, extremos muito grandes devido a essas mudanças climáticas. Então o que a gente pode fazer também começar a verificar o produto que eu compro, a empresa que eu uso um serviço, essa empresa tem responsabilidade com o meio ambiente? Que a maioria dos produtos que a gente consome usa muita água, utiliza muita energia. É que elas não deixam claro essa informação. Não. Devia ter Sim, essa obrigatoriedade, sim, não é? Para a gente saber. Porque quem faz de forma positiva faz questão de comunicar. Mas as que não fazem também escondem, entre aspas, bem, e a gente não tem isso claro. Os meus filhos pesquisam muito a respeito e tem marcas e lojas que eles não querem comprar, não querem consumir, trazem para mim, né, os enredos, mas eu acredito que poderia ser mais claro ainda, não, professor? Eu acho que sim. Agora tem uma coisa que a gente precisa ressaltar também, né? Mato Grosso tem caminhado muito nessa questão de regramento, de redução de desmatamento, de fiscalização, né? Isso, nesse último governo, a gente vê a olhos vistos assim. Os últimos números mostram que Mato Grosso tem feito a lição de casa, reduzindo 43% de desmatamento. Então, é porque também não tem alternativa, né? Se o Estado não direciona uma política pública nesse sentido, o que será do Estado de Mato Grosso, que é carro-chefe do agro com as mudanças climáticas, né? Então, assim, tem que fazer isso mesmo e está correto. Mas a gente pode, mas além de regrar e controlar esse desmatamento, a gente ainda tem também muitas áreas aí ociosas que a gente poderia fazer reflorestamento, né? Reflorestamento de espécies que também trazem benefícios econômicos, benefícios sociais, geram empregos. Então, plantar também é um desenvolvimento, traz sustentabilidade. E hoje em dia, sustentabilidade, a gente fala, sustentabilidade é ambiental, é econômica e é social. Minha percepção, William, posso estar falando bobagem aqui, como não é a minha área, a gente vai muito pela percepção e nem sempre... Mas eu vejo que o agro, o campo em si, existe um olhar fiscalizatório, existe um embate, existe uma discussão sobre esse processo, né, do ambiente. Eu olho com maior preocupação a área urbana, onde formam-se os povoados, e aonde todo o lixo produzido, toda a destruição que é feita, ela é devolvida à natureza de forma abrupta, de forma inatura, de forma prejudicial. Quando nós falamos de Cuiabá, se eu perguntar qual que é... Nós somos cheios de cortado de córregos pequenos. Tirando lá o Cochipózinho, Cochipó do Ouro, Cuiabá, qual que seria o córrego mais simbólico de Cuiabá? Prainha. Completamente abandonada. É um córrego completamente abandonado, cheio de lixo, de mato jogado. Né? É um esgoto a céu aberto. Céu aberto, verdade. Aliás, mas lixo é um problema na nossa cidade. Isso está na capital. Isso. Sai da capital para outras cidades. Tem cidades com rios lindos dentro. E qual que é o cuidado? Na maioria dessas cidades com rio lindo dentro, toda a rede de esgoto cai na onde? Cai nesses rios. Então, assim, o planejamento urbano, onde as pessoas estão e onde o impacto vai ser mais rápido, onde o mosquito da dengue, da zika, onde as doenças de pele, sei lá, tantas, além das viroses, tem as outras lá que, esqueço o nome do negócio, como que chama lá, que dá verme, dá esse negócio da barriga das crianças, para seja mais simples, está tudo lá exposto. Essas cidades não se desenvolvem, não tem um planejamento, não tem uma política, não tem nada. Os caras se preocupam muito mais com a política do Trump, com a política dos comunistas, com a política não sei do que com o que está acontecendo debaixo do nariz ali. Só ver o que a gente faz com o lixo, né? Exatamente. Quantos cuidam do lixo em casa? Quantos fazem a separação, né? O senhor faz, professor? Faço. Nós temos lixeira separada lá, o que é lixo orgânico e lixo seco. Agora, o que me chama mais atenção, e eu fico indignado, estava até contando para vocês pouco antes no intervalo, é o seguinte: as pessoas que jogam lixo na rua. Assim, eu tenho um terreno aqui em Cuiabá, periodicamente eu vou lá, limpo o terreno, a pessoa... Agora, semana passada, o cara teve a pachorra de pegar uma árvore, arrancou uma árvore grande, jogou na calçada e na rua, né? Na madrugada. Então, assim,
complicado, né? A gente tem que ter consciência e fazer o nosso papel. Depois o multado vai ser você, né? E vieram tentar me notificar, esse que é o pior. E aí, muitas pessoas, quando a gente viu as chuvas ali, né, na prainha alagado, em alguns pontos, mas muita gente que joga o copo no chão, a latinha, o saco do salgadinho, não pensa. Aquele movimento ali, ele tá se livrando, né, pensando no umbigo dele, mas não pensa, será que o lixo que eu jogo da janela do meu carro vai importar? Vamos ouvir o especialista aqui, né? Puxa a orelha da turma aí, professor. A maioria dos bueiros ali estão todos entupidos por lixo que a gente joga. Comum demais, a gente está no trânsito, a gente vê a pessoa abre a janela, joga um copinho, abre a janela, joga um papel de bala. Então, é de indignar. A gente que está mais aí na área do meio ambiente, trabalhando, a gente se indigna muito, porque em pleno século XXI, as pessoas ainda não têm essa conscientização, né? A gente tem aí agora obrigatoriedade de que todas as escolas tenham educação ambiental em todas as séries, que seja um tema transversal. Então, a gente está vendo uma geração nova mais conscientizada, e quem deveria estar até ensinando e ajudando essa geração nova parece que está perdendo essa conscientização. A gente tem trabalhado isso no Univag, né, no ensino superior, ou seja, todos os cursos têm como tema transversal a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que passam por tudo isso, né? Por quê? Para a gente formar os profissionais que vão atuar depois nessa sociedade e ter mudança. Pegando a ideia do papelzinho e do copinho jogados, nós somos o quê aqui? Quase 800 mil habitantes, não é isso? Isso. Imagina 800 mil habitantes jogando o seu copinho, o quanto que dá de lixo. Flávio, isso. Circula 1 milhão na área metropolitana por dia. 1 milhão Cuiabá jogando um copinho, olha o volume. Por dia, ele está circula dizendo. aqui em Cuiabá e Várzea Grande, devido ser um centro, circula 1 milhão de pessoas por dia. E aí é interessante, né? Porque tem uns pardais aí, e tá correto, tô dizendo que tá errado, não tô contra, não. Que pega o cidadão falando no celular dentro do carro dele. Embora eu seja contra a multa quando o sinal tá parado ou tá em congestionamento. Tem gente que é multada até no congestionamento, né? Além de estar atrasado, não pode atender. Se é capaz de pegar isso, não é capaz de pegar um cidadão jogando lixo e multar. Boa. Exatamente. Tem tanta câmera aí, vamos pegar esse pessoal para educar. E aí doer no bolso também, passar né, ali o carão de opa, como é? Não, eu vejo as crianças chamando a atenção dos pais também, já aconteceu comigo de estar, opa, não pode, não faça isso. Então, é importante você usar essa semana para lembrar e para dar uma segurada. E eu adorei aqui a expressão do seu Alberto, que disse assim, Marcela, vamos trocar, seu Alberto, o senhor é um gênio, vamos trocar o meio ambiente por o meu ambiente. Porque quando eu falo para ele que é meu, eu cuido, porque o meu que é meu, eu cuido. Seu Alberto, obrigada. Eu sou um poeta. E o que custa ter um saquinho de lixo dentro do seu carro? Não é? Né? Ou um saquinho na sua bolsa. Não estou de carro. Cara, bota o lixo ali, depois você joga, não custa. Sabe o que eu faço com o lixo no meu carro? Eu subo no elevador com ele, coloco lá dentro do lixo de casa, porque depois quando sai de lá é dividido e volta. Eu faço um caminho com ele inverso. Muitas vezes eu pego lá fora, né? Coloco dentro do carro levo para casa. Vai subir mesmo, você nunca está carregando grandes lixos, é pouquinha coisa. Vai lá, coloca, organiza isso. E só reafirmando, que foi uma confusão terrível. Não sou a favor da pessoa dirigir falando no celular. Quando está dirigindo falando no celular, tem que ser multado mesmo. Porque eu falei as multas das pessoas parada num congestionamento e recebe multa. E acontece. Conheço muitas pessoas que já receberam. Professor William, não há tempo para mais nada, mas eu vou pedir para o senhor registrar um recado final, vindo de um mestre para a nossa audiência nessa semana tão importante que é do meio ambiente, que está em pauta aqui como prioridade na CBN. Meio ambiente é de todos nós. Como o senhor aí falou, o meu ambiente, o ambiente do próximo, mas junta tudo, é de todos nós o ambiente. Então a gente tem que pensar no outro, pensar no meio ambiente como um todo. Não é mais modinha, como dizia antigamente, é necessidade, é urgência, né? A gente tem uma urgência climática, urgência social também, porque diversas classes sociais e as menos favorecidas são as mais impactadas por essas mudanças climáticas. Então, é a hora da gente cuidar e pensar no meio ambiente para todos como um todo. Que assim seja. Professor Flávio, é claro que a gente quer recado final, eu quero parabenizar o Univag, eu estive por lá, uma equipe que me acolheu muito bem, tudo
tão organizado, tão limpo, fluindo, um respeito, um ambiente tão prazeroso que eu já quero voltar. E conta pra gente, professor, tem vestibular lá aberto que eu sei. Vestibular de Medicina está aberto, inscrições até 13 de junho. E esse processo seletivo, a oportunidade é pela nota do Enem, né? Então, você que tem nota do Enem, não deixa de se inscrever e concorrer a uma vaga, né? Não perde a oportunidade e a data. Usa sua nota do Enem. Exatamente, 13 de junho. Se, como diz o nosso, a nossa frase da campanha, né? Medicina é sua missão e Univaga é seu começo. E que começo. Vale muito a sua visita. Vá lá, voltei encantada. Que orgulho que vocês estão aqui, sabe? Que é nosso. Obrigado. É sempre muito bom estar aqui com os nossos ouvintes, com a CBN, podendo compartilhar e contribuir. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos e conseguiu adaptar a pauta, né, com esse assunto nessa semana. Obrigada, professor. O senhor é sempre muito gentil, além das contribuições, inteligentíssimo e ainda se adaptando na missão de servir. Obrigada. Obrigado a vocês. Eu quero dar um depoimento.